Curso de extensão, modalidade virtual. Diferenças e alteridades na educação. Conversas, problemas e perguntas. De 15 de julho a 26 de agosto de 2020, às quartas-feiras. Horário, 18 às 20 horas. Famílias e estudantes ditos com deficiências se narram coletivamente. 22 de julho de 2020. Regiane Macedo e Vanessa Canella. Organização Coletivo Diferenças e Alteridades na Educação, FFP-UERJ. Boa tarde a todas e todos. Bom ter vocês, nos encontrar novamente, uma semana após de nosso primeiro encontro, que acho que foi muito revigorante, pelo menos para nós, para mim, para o grupo que está trabalhando na organização do curso. Compartilhamos com todos vocês o vídeo do primeiro encontro, que já está na nossa página do Facebook, tá? Vou ser bem curtinha nessa apresentação, porque a maioria de vocês deve ter participado no primeiro encontro. Meu nome é Annelise Ribeto, sou professora da Faculdade de Formação de Professores da UERJ, e eu estou coordenando esse curso de extensão, chama Diferenças e Alteridades na Educação, Conversas, Problemas e Perguntas, que é um curso de 24 horas, do qual participam como conversantes alunas egressas, estudantes e egressas do curso de Pedagogia e do Programa de Pós-Graduação em Educação, Processos Formativos e Desigualdades Sociais, que produziram seus trabalhos no campo da educação especial, na perspectiva da educação inclusiva. Que outra coisa? Bom, então vamos diretamente para o encontro de hoje. Esse segundo encontro, ela tem como conversantes, como convidados para essa nossa conversa, duas egressas de nossa faculdade, de nossa universidade, a professora Regiane Macedo, que foi pedagoga formada pela FPP e mestre em educação, também formada pela FPP, atualmente doutoranda em educação pela UF e professora dos anos iniciais e orientadora educacional da Rede Pública de Ensino da Prefeitura de Maricá. E outra egressa de nosso curso de pedagogia é a professora Vanessa Canella, que é pedagoga formada pela FPP e pós-graduanda no curso de especialização Lato Sensu, também da FPP-UERJ. Mas elas fazem parte do nosso coletivo, mas elas estão convidadas hoje para essa segunda roda, principalmente, não pela sua formação acadêmica, que elas forjaram junto com a gente, mas principalmente porque são mais de pessoas, de duas pessoas que também compõem nosso coletivo e que são pessoas que foram diagnosticadas com algum tipo de deficiência. Vitor e Mateus. São pessoas, Vitor, Mateus, Regiane e Vanessa, que têm nos ajudado muitíssimo a pensar esse campo da educação especial na perspectiva da educação inclusiva, tensionando os conhecimentos e os saberes acadêmicos e científicos, bem como saberes que se produzem na gestão política, tensionando esses saberes com os saberes que são produzidos dentro das organizações familiares, mas principalmente nas relações entre mães e filhos ditos ou diagnosticados com alguma deficiência, porque a maioria das mães, são três nesse momento, das famílias, que são três nesse momento, que compõem nosso coletivo, elas são famílias matriarcais, são mães, né? Que criaram esses filhos.
o que estão criando seus filhos. Então, é muito importante para nós essa presença de hoje, essa colaboração que temos tido todos esses anos, realmente, e essa intenção de que esse espaço se transforme em um espaço de horizontalidade, de produção de conhecimentos horizontais, que nos ajudem a melhor pensar esse campo tão duro em muitos aspectos, como tem sido historicamente o campo da educação especial. E, principalmente, acolher a famílias que, em muitas instâncias, foram responsabilizadas, culpabilizadas, ou, o que é pior ainda, muitas das vezes, depositadas nela a completa responsabilidade pela escolarização dos filhos, como se as pessoas com deficiências não fossem uma responsabilidade do Estado, nesse caso do Estado brasileiro, e sim apenas uma responsabilidade da intimidade das famílias, né? Então, agradeço muito a presença delas, lembrando para as pessoas que estão aqui, tirarem um selfie, botarem lá no Instagram, no coletivo, tudo isso dá visibilidade ao nosso coletivo e às nossas lutas, além do que a gente gosta de ver vocês um pouco mais vivas que nessa camerinha que a gente vê por aqui. De novo, repito, como falei na semana passada, o UERJ resiste sempre. Viva a FP UERJ, a FP que também resiste e produz sempre. E fiquemos em casa com a ciência. Vou passar agora para Dayana, que faz parte da equipe da comissão de organização desse curso, para dar algumas indicações para vocês e a gente chama logo as nossas conversantes para a roda. Boa noite. Mais para relembrar, tá, gente? Não esqueçam de colocar o nome completo no chat. Isso é muito importante, porque a partir dessa forma a gente está controlando a frequência, né? Então, é importante que coloque o nome completo no chat. E as fichas de avaliação, vocês recebem um link após cada encontro com as fichas de avaliação. Tem que preencher essa ficha também, é importante para a gente ter um retorno, e também é uma forma da gente estar observando, né, para a emissão dos certificados. Então, é importante esse retorno da ficha de avaliação, a gente não pode esquecer, tá? Fica uma semana, vocês têm uma semana para preencher, então é um tempo bacana, razoável, dá para preencher, só não pode esquecer. E nem esquecer de colocar o nome completo aqui no chat. Perguntas, também pelo chat, tá? Querem fazer pergunta, tenho dúvida, queria que falasse um pouquinho mais sobre isso, fiquei com dúvida em relação a isso que a conversante falou, coloquem no chat, que a gente vai estar, na medida do possível, tentando contemplar grande parte das perguntas, e todas que a gente não conseguir, a gente retorna para os conversantes. Isso é importante também, para eles pensarem, avaliarem, é uma forma também de se avaliar, né? E é isso, que tenhamos uma boa conversa, e não esqueçam de colocar a foto lá no Instagram, tá? Dai, então, chamando nossas conversantes, vamos fazer o seguinte, vamos manter os nossos microfones desligados, como Dai já indicou isso, né? A câmera está tudo bem, enquanto funcione bem, vamos deixar nossas câmeras ligadas, né? Isso, ok. Lembrando que nós já falamos com Rejane, Vitor e Vanessa e Matheus, que eles têm mais ou menos entre 20 a 30 minutos para iniciar a conversa. Quando a gente tem mais ou menos 25 minutos, vamos avisar vocês pelas dúvidas, tá bom? Pelas dúvidas se passe, viu, Rejane e Vanessa? Conheço meu povo. E depois, então, a gente vai para a abertura da roda. Isso. Olá, boa noite. Estão me ouvindo? Rejane? Está se ouvindo ótimo.
Tô ouvindo. Vamos começar? Vamos. Então, vamos lá. Boa noite. Posso começar a apresentação? Sim. Aí eu Sara, começo só com um a Regiane? minutinho. Só um minutinho que eu vou falar rapidinho e a Vanessa. Tá bom, 2 pode deixar. minutos. Quando eu puder, só avisar que eu tô aqui. Tá bom. Então, boa noite a vocês, né, que hoje estão com a gente nessa conversa. Eu sou a Rejane. Fala. Sou o Vitor, e a Anne já falou, né, sobre a nossa trajetória, e nossa proposta de hoje, né, é conversar com vocês sobre as famílias e a questão da inclusão, né, como as famílias se narram coletivamente, e preparamos 2 álbuns de fotografias, porque pensamos que o álbum tem muita relação com a família, né? Quem nunca teve um álbum de fotografias? Então, como nossos filhos, eles têm formas diversas de se comunicar, nós pensamos em trazer o álbum de fotografias, vamos trabalhar com a questão da audiodescrição, vamos descrever também as imagens, enfim. Então, falar um pouco do que vai ser apresentado agora, dividimos em 2 partes, a parte da Rejane e do Vitor, e depois da Vanessa e do Matheus. Então, eu vou trazer um pouco da pesquisa que desenvolvi no mestrado, na FFP. Eu comecei em 2016 e concluí em 2018. Foi essa dissertação aqui, está aqui comigo, uma dissertação que foi muito importante, né, e proveitosa. Nesse trabalho, eu trouxe como proposta, né, narrar politicamente a vida entre mãe e filho, né, e levando para a perspectiva de trazer uma história que se dá entre uma mãe e um filho diagnosticado pela medicina como pessoa com deficiência intelectual. Então, né, a partir disso, nós conseguimos, né, desenvolver um trabalho trazendo essa relação, trazendo as políticas públicas, trazendo essa proposta de problematizar essa relação entre mãe e filho. Sara, pode começar, por favor. Vamos ver. Tá bem. Vai aparecer, Vitor. Aí essa história, né, ela parte desde o nascimento do Vitor. Então, quando o Vitor, né, foi gerado, ele foi um filho desejado e planejado. Eu tinha 19 anos quando tive o Vitor, agora eu tenho um pouco mais. Então, nós vamos começar a conversar com vocês como é que acontece essa produção de vida entre mãe e filho. Está aparecendo um slide. Parece o nome dela? Então, para quem está nos ouvindo, nós vamos começar a apresentar o álbum de fotografia. Fotografias são slides, e nesses slides nós separamos algumas imagens, algumas fotos do Vitor, e no meu caso, né, da mãe e do irmão dele, e nessas fotografias elas vão tratar da memória do Vitor, né, da recordação da infância, da adolescência e do momento atual, que o Vitor é um jovem de 23 anos, né, Vitor? 23 anos, isso daí. E a gente está só esperando a Sara colocar. Aí dizer para vocês que é possível, né, desenvolver uma pesquisa partindo de histórias de vida, porque não é uma história na dimensão do individual, mas é uma história que tem as suas características individuais, mas que, narrada politicamente, ela reverbera no coletivo, né? É a história de uma pessoa, mas a história que vai afetando muitas outras, né? Uma história que tem acontecimentos que são comuns a outras mães e a outros filhos, né? Então, daí a importância da gente trazer essas histórias de vida para se discutir na academia. Conseguiu, Sara?
Tá aqui, não tá aparecendo não, meninos? Não, acho que para mudar. Não está aparecendo ainda não, tá? No, no está mudando, no. Agora apareceu. Não, mas tá na primeira, não tá? Está Tá, na tá primeira. Primeira. Ah, sim, então vou passar. Tá. Então, famílias e estudantes ditos, né, pessoas com deficiência, se narram coletivamente. Então, nessa primeira página do álbum, né, eu trago os caminhos de uma pesquisa, a história de vida entre mãe e filho, né, uma parte que está escrita. Tenho 2 fotografias, uma fotografia, Vitor e eu estamos abraçados, né, tá no lado esquerdo, e na outra fotografia é o chá de bebê do meu segundo filho, do irmão do Vitor, o Davi. Então, estamos nessa fotografia, o Vitor e eu estamos abraçados, e eu estou grávida, esperando o Davi. E tem uma parte aqui escrita que é bem legal, que foi um verbete que eu criei, né? O nome de Vitor, um verbete. Aí está escrito assim, Vitor, um verbete. Nem menino, nem adulto. Um pouco de tudo isso, para além disso. Horizontes infindáveis, multiplicidade de viver. Foge, escapa pelas brechas e arrisca ser quem ele é. Esse é você, né, Vitor? Uhum. Fala. É você? Uhum. Então, esse é o Vitor. Pode passar, Sara, por favor. Lembrando que as imagens que nós trouxemos foram fotos que Vitor escolheu comigo. Sobre a infância de Vitor, tá? Próxima página do álbum. Então, eu tenho 4 imagens, 4 fotografias. E na primeira imagem eu tenho Vitor sentado num sofá, bem florido. Ele tinha 3 meses, mais ou menos, e ele era bem molinho. Então, do lado tem a prima, também tinha 3 meses, aí ela está bem sentadinha, durinho, o Vitor estava bem molinho. Então, nessa época, eu já desconfiava que tinha alguma questão, né, alguma patologia, mas eu não sabia ainda o que era, porque só foi diagnosticada a partir dos 10 meses, né, que o Vitor tinha... Aqui, ó. Eu vou falar que Vitor tinha uma deficiência. Na imagem do lado direito, tem Vitor com 6, 7 anos, no corredor da bisavó, brincando. Na terceira imagem, tem Vitor com a blusa do super-homem, né? Então, já estava começando a entrar na pré-adolescência. E a última imagem é Vitor já abandonando a infância e indo para a adolescência, abraçado com as primas e com a minha irmã, que, na verdade, perto da montanha. Perto da montanha de Itaipuaçu. É onde a pedra caiu, né? E essa última imagem, ela tem assim, um sentido muito importante na nossa vida, porque a minha rede familiar foi ajudando a dar o suporte, tanto para que eu cuidasse do Vitor, quanto para que eu pudesse estudar, né? Então, nós que somos mães de pessoas ditas com deficiência, a gente tem consciência de que precisa dessa rede, e é dessa rede que nós vamos coletivamente tocando as nossas vidas. Pode passar, Sara. Então, a outra página do álbum é um dia muito importante, eu guardo essa foto assim, com muito carinho, é a foto do primeiro dia de aula de Vitor, e eu não imaginava que ele pudesse ir à escola, porque a medicina, né, tinha me dito que Vitor não faria uma série de coisas, mas, assim, né, acreditando nas possibilidades, né, e assim, como mãe, a gente não desiste, né, Vitor teve o seu primeiro dia de aula e eu registrei, então, nessa imagem, eu estou abaixada, né, assim, meio agachada, e abraçando o Vitor. O Vitor está de uniforme, a escola era uma escola em Santa Luzia, nova escola. Eu era coordenadora e professora de lá. Então, esse foi o primeiro dia de aula de Vitor. Pode passar, Sara. Na próxima página, né, na próxima página do álbum, eu tenho também 2 fotos de Vitor já na escola. Aí é uma escola, qual é o nome, Vitor? CEAL. Fica onde? Paraíso. Paraíso, em São Gonçalo, perto do banco que Vitor falou.
Então, aí foi nessa escola que Vitor passou parte, né, da sua infância e um pedaço da adolescência. Eu era professora de lá também, coordenadora. Então, Vitor, essa foto foi escolhida porque Vitor ficou no jardim de infância, né, no antigo jardim de infância, na pré-escola, até os 8 anos de idade. Então, não é muito comum, né, nós termos uma criança com essa faixa de idade nesse segmento de ensino. Mas Vitor ficou até os 8 anos de idade frequentando a pré-escola, e foi um aniversário dele. Então, assim, aí mostra, numa imagem, eu estou abraçada com o Vitor na frente do bolo para cantar o parabéns, e na outra imagem, o Vitor está cercado pelos amigos, tá? Estão todos de uniforme, de blusa laranja e parte de baixo azul, e eles estão cantando parabéns, e Vitor expressa muita alegria. Foi uma turma muito querida, até hoje nós temos contato com alguns alunos que foram amigos de Vitor dessa época. Amanhã põe essa lá atrás. E a prima está aí junto dessa foto. Porque aí essa rede continuou também na escola. Vitor estudou com a prima, a Poema. Pode passar, por favor. Então, aí, nessa próxima página do álbum, nós vamos começar a ampliar a conversa, trazendo algumas perguntas que nos ajudam a pensar, né, sobre essa questão das famílias, né, viverem a inclusão, e como é que seria narrar essas experiências, né? Aí eu faço uma pergunta: qual a importância de narrarmos as nossas histórias de vida politicamente? Porque não é só o fato de narrar, de contar aquilo que se passa, né? Mas pegar dessas experiências, né? Pegar as experiências e problematizar, né? Essas experiências, pensar o quanto que as políticas públicas nos afetam, de que forma elas nos afetam, e como que as famílias vão, no seu interior, né, trabalhando a questão da inclusão, como que uma lei, né, que é pensada na esfera da macropolítica, ela se materializa na vida dos sujeitos, né? Então, eu posso dizer para vocês que a história de vida entre Vitor e eu, né, ela tem algumas marcas importantes. Vitor nasceu em 1996, no ano que vem a LDB. Depois nós vivemos a experiência da inclusão, né, na escola, mas em casa também nós tivemos, né, algumas questões para poder lidar, a infância, a passagem pela adolescência e a falta de política pública para isso. O que eu ia fazer com o Vitor se Vitor não estivesse na escola, né? Então, não havia a opção de uma política que atendesse, né, a demanda do Vitor e de outras pessoas. Então, essa foto já é Vitor na adolescência e completando 18 anos, né? E nessa época o Vitor estava fora da escola, porque eu só tinha como opção ou ele ir para a noite na EJA ou não ficar na escola. E nós fizemos uma escolha, eu conversando com ele, ele não queria ir para a noite, e Vitor ficou mais ou menos quase 2 anos fora da escola. E aí ele estava em casa. Numa primeira imagem, eu tenho Vitor, Davi e Maiara sentados no quintal da casa da minha irmã. 18. Aí já estava com 18 anos. O Davi é o irmão mais novo do Vitor. Quando o Davi nasceu, o Vitor tinha 17 anos. E do lado tem a Maiara, que regula a idade com o Vitor. Então, aí é um momento que Vitor não tinha a questão da escolarização na vida dele, por conta dessa ausência, né, de uma política pública que, de repente, trouxesse a EJA diurno, né, ou uma outra atividade, a gente não tinha. E na segunda foto, tem o dia do aniversário de 18 anos de Vitor, que foi o dia que ele ganhou a camisa do Flamengo, né? E isso tem um significado muito importante na vida dele. É uma ocupação, mas também é uma forma dele interagir, né? Então, por conta do Flamengo, Vitor foi descobrindo uma série de coisas, inclusive o próprio corpo, né? De se movimentar, mexer com a bola, percepção visual, muitas outras coisas. Pode passar, por favor.
A linda camisa, a Sara comentou. Então, a próxima página do álbum traz 2 fotografias que são, assim, também muito importantes para a gente. Porque lá no início, quando os médicos me deram o diagnóstico do Vitor, né, na época foi um laudo de retardo mental, né, essas nomenclaturas vão mudando, quando o Vitor tinha 10 meses, eles disseram para mim que Vitor não aprenderia nada, que eu estivesse preparada para o pior, né? Então, nós começamos uma batalha de pesquisar, de estudar, de procurar o que estava acontecendo, e eu escrevi assim nessa página: Vitor passou pelas escolas e aprendeu muitas coisas, porque a gente, né, Vitor, reconhece isso, que as escolas foram importantes na vida do Vitor e também na minha vida. Isso não acabou. Ele continua a produzir outros modos de aprender. Então, as 2 fotografias que nós trouxemos, uma delas, né, do lado esquerdo, é Vitor montando um quebra-cabeça que tem quase 100 peças no quarto dele, ou seja, fazendo alguma coisa que a medicina me disse que ele nunca faria, né, mas que pela vida Vitor foi aprendendo na escola, fora da escola, em outros espaços, em todos os espaços, e Vitor monta quebra-cabeça, né? Isso é uma das coisas que ele adora fazer. E a foto à direita é Vitor numa festa tocando pandeiro. Pagode. É pagode, foi um pagode. Nós fomos num pagode e Vitor estava tocando pandeiro, e ele toca mesmo, tá, gente? Com ritmo, com entendimento. Eu fiz aula de música na minha infância, então eu toco alguns instrumentos, fiz conservatório de música de Niterói, e eu consegui ensinar para Vitor a tocar pandeiro, né? Então a gente tem essa coisa da musicalidade na nossa vida. Enfim, eu vou continuar, vou falar de novo a frase. Ele continua a produzir outros modos de aprender. Então a gente precisa pensar sobre isso. Pode passar, por favor. Está quase terminando. Aí uma pergunta, né? Uma questão para a gente pensar. Como viver a experiência da inclusão em família? Né? Porque nós pesquisamos, nós temos a legislação... Tá bom. Nós temos a legislação vigente, né? Nós temos muitos estudos, nós temos a militância, mas como é viver a inclusão em família? Né? Eu escolhi uma fotografia que tem um valor muito sentimental, né, Vitor, para a gente. Nessa fotografia está a minha mãe. Então, a minha mãe, ela é a grande responsável por essa rede que eu falei, né, que é essa rede que me dá suporte, na qual eu faço parte, e a minha mãe, desde sempre, tem nos ajudado, né, Vitor? A vovó, a Laí, ela é a nossa grande parceira. Então, para a mamãe Rejane poder estudar, pesquisar, viajar para Juiz de Fora, para São Paulo, para Florianópolis, tudo para produzir pesquisa, né? Vovó Laí ficou com você, né, Vitor? E hoje, né, para fazer o mestrado, e atualmente eu faço doutorado, para tocar as coisas do doutorado, para que eu possa também ter meu tempo de estudar, a vovó Laís está com a gente. E, para além disso, no dia a dia, né, porque se eu tiver que fazer qualquer coisa, gente, comprar um pão, né, eu preciso de ajuda, e eu nunca tive vergonha de dizer que essa vida que nós vamos produzindo, né, Vitor, juntos, nós vamos produzindo essa vida numa grande rede. E a minha mãe é vamos dizer, uma das pessoas que encabeça essa rede. Então, eu tenho essa rede familiar, mas é uma rede que se ampliou, porque a rede foi para a faculdade, eu tenho as meninas do coletivo, a rede foi para a vizinhança, eu tenho os vizinhos, a rede foi também para pessoas que não têm tanta intimidade comigo, mas que, de repente, se eu pego um ônibus com o Vitor, alguém também me ajuda, tá bom? Pode passar, por favor. Aí, o que aconteceu? O Vitor ficou, né, quase 2 anos sem estar frequentando a escola formal. E um dia, né, isso tudo aconteceu em Maricá,
tá? Desculpa, eu esqueci de dizer. A gente trocou de escola. Trocou de escola. Aí o que acontece? Eu vivi parte da minha vida em São Gonçalo, Vitor também, a escolarização em São Gonçalo, mas desde 2007 nós estamos no município de Maricá. Eu sou professora lá da rede, dos anos iniciais, e sou orientadora educacional. Então, nós já estamos 13 anos em Maricá. Então, o Vitor passou essa parte toda, né, de escolarização lá em Maricá, e fomos recebidos por várias escolas, né, essa rede se ampliou. Mas chegou uma hora que a gente escolheu não estar à noite na EJA. O Vitor ficou sem a escola formal. Aí, eu saí pela cidade procurando alguma política pública, fui numa secretaria, fui na outra, e alguém me disse que existia um lugar. Como é que é o nome do lugar que você vai, Vitor? Aí. Como? Aí. O Nair. O Nair Instituição. Depois, quem tiver curiosidade, procurem no Facebook, Nair Instituição. Então, o Nair Instituição é uma ONG, tá? É uma entidade particular. A desse mudou. Aí o Nair trocou de sede, é isso que o Vitor está falando. Agora o Nair está num novo espaço. Então, o Nair, que é esse lugar, né, que Vitor... Em frente à rua. Entra ali, chega lá no Flamengo. Então, é esse lugar que recebeu o Vitor, é um lugar onde são desenvolvidas oficinas, e dessas oficinas a gente tem oficina de apoio pedagógico, que vai trabalhar letra e número, mas também tem oficina de capoeira, né, Vitor? Tem oficina de artesanato, de bijuteria, tem aula de música, desenho, tem uma série de coisas. Então, nós separamos essas 3 fotos e nós escrevemos assim, Vitor no Nair Instituição, uma escola possível. Por quê? O que acabou acontecendo? Para Vitor, o Nair é uma escola, né, Vitor? O Nair é a sua escola? Então, o Vitor fez do Nair a sua escola. E, então, a gente tem que problematizar qual é o sentido de escola na nossa vida, né? Porque tem a escola formal, mas a gente pensou, né, nessa produção que eu fiz na minha pesquisa de mestrado, que o Nair foi tomando dimensões de uma escola possível na vida de Vitor, uma escola que ele produziu, né? Mas foi uma produção entre nós. Aí tem 3 fotos. A foto superior à esquerda, Vitor está com mais ou menos umas 6 pessoas abraçadas, são voluntários do Nair, a presidente do Nair, Elaine, e os amigos. Na foto abaixo, né, no lado esquerdo, Vitor está abraçado com o Papai Noel, porque todo ano o Papai Noel vai no Nair e Vitor acredita, não é isso, Vitor? No Papai Noel, né? O Papai Noel vai no Nair. E no lado direito, Vitor está abraçado com quem? Fala, Vitor. Rosana. Com a Rosana, que é sua namorada. A namorada do Vitor. Aí eu até lembro de uma colega do coletivo, a Camila. A Rosana é a princesa. Então, a Rosana é a princesa dele. Aí eu lembro da Camila, nas minhas primeiras orientações da minha pesquisa, a Camila uma vez me perguntou se eu pensei, Rejane, você já pensou que Vitor vai casar, que Vitor vai namorar? E na hora eu levei um choque, porque a gente pensa que não vai crescer, né? E Vitor está crescendo, né? Vitor é um jovem de 23 anos. Então, o Vitor está namorando, eu estou aqui contando para vocês que Vitor tem uma namorada. Então, esse é o Nair Instituição na nossa vida. Nair Instituição é alegria, né, Vitor? É felicidade, né? Pode passar, por favor. Aí, agora, já nos despedindo, terminando, né? O que seria de todos nós se não fossem as histórias que vivemos? Com Vitor, aprendo mais do que ensino. Então, eu queria dizer para vocês, essa foto que está no lado esquerdo é de Vitor com 23 anos, ele está abraçado com as 2 cadelinhas. Como é que é o nome das cadelinhas? Kika e Sky. Então, ele está abraçado com as cadelinhas, são nossas companheiras, né? Então, o Vitor está com 23 anos, ele cuida dessas cadelinhas, cuida das plantas que estão atrás dele. Enfim, eu trago essa pergunta, né? O que seria de nós se não fossem as nossas histórias, né? Se nós não parássemos para narrar, para contar as nossas experiências,
e essas experiências nos ajudassem a pensar sobre a vida, a pensar politicamente sobre aquilo que nós temos feito das nossas vidas. E quando eu falo que com o Vitor eu aprendo mais do que ensino, é porque cada dia é um dia, cada dia uma rotina a ser produzida. Cada dia a gente inventa, né, Vitor? Então, não tem... o que eu vou fazer amanhã? Eu posso planejar determinadas coisas, né, na dimensão mesmo da minha rotina enquanto mãe, mas vocês entendem que nós somos duas pessoas, né? O Vitor e a mãe, né, que é a Rejane. Mas, assim, nós precisamos produzir uma rotina juntos, né? Vitor, Rejane e também o Davi, né? Aí, agora para o último slide, porque eu vou passar a palavra para a Vanessa, vem um grande agradecimento, né? E eu quero dizer, né, que eu faço parte de 2 grupos de pesquisa, que é o coletivo Diferenças e Alteridades na Educação, que é esse que nós estamos participando do curso, e eu quero também dizer que eu faço parte do LEAN, que é um grupo que me recebeu, que me acolheu, o grupo que eu faço o doutorado lá na UF, e, enfim, dizer que da importância, né, desses 2 grupos na minha vida nesse momento, enquanto estudante, e dizer que é possível, né, que uma mãe que tenha um filho dito com deficiência, que essa mãe estude, que essa mãe se realize, que essa mãe produza, né, que tenha as suas relações, realizações pessoais, e que seu filho também se desenvolva. Você é feliz, Vitor? Então, ele é um jovem feliz, amado. É lógico que, eu vou dizer para vocês, é uma história que não é romantizada, tá? O que eu trouxe aqui são as questões que, nesse momento, nos ajudam a pensar. Mas, assim, quando nós agradecemos a toda essa rede, é porque nós temos, nesse momento, muito mais lembranças, né, alegres do que lembranças tristes. Mas também nós temos as dificuldades, tá? A dificuldade está na dimensão, né, de Vitor, às vezes, não querer, não ter consciência dos cuidados de vida diária, tomar banho, escovar dente, né? Está nessa dimensão dentro de casa, às vezes, né, perder um pouco o controle, enfim. As dificuldades estão com relação à ausência de algumas políticas públicas. No momento que eu tenho é o Nair, mas eu não tenho, a nível de escolarização, alguma coisa que possa encaminhar Vitor para alguma profissão, né? E aqueles outros dificuldades de família, né? Porque a mãe cansa, né? A mãe deprime, né? A mãe, às vezes, chora, se desmonta, mas a mãe também se ergue. E se eu consigo me erguer, porque eu tenho uma rede familiar e porque eu tenho também... Aí está a foto do coletivo, Diferenças e Alteridades na Educação, é o dia da minha defesa, então eu tenho o coletivo e agora também eu tenho o LEAN. Eu queria mandar um abraço para os meus amigos do LEAN, para o meu professor Walter Filé, dizer que, aos poucos, né, nós vamos nos fortalecendo. Aí nós escrevemos assim: agradecemos a todos que seguem conosco pela vida. Né, Vitor? Um grande abraço, Vitor e Rejane. Agora eu vou passar a palavra para minha amiga Vanessa, tá bom? Um beijo para vocês. Depois a gente volta. Olá, boa noite a todos. Eu estou emocionada, né, com que a gente vai escutando, né, a Rejane falar, e eu, como mãe, eu vou me encontrando dentro dessa experiência também, né? Então a gente sempre toca, né? A gente sempre vai se reconhecendo de alguma forma, né? Em alguma parte a gente, como mãe, nós vamos estar ali, ainda mais como mãe de uma criança com algum tipo de condição, né? Então, parabéns, Rejane. E agora estou aqui a Vanessa, com o Matheus. Esse é o meu filho, e que ele vai estar conversando com a gente também.
Pode passar, Sara, por favor. Então, nós vamos conversar aqui hoje sobre uma história que produz vários efeitos na minha vida, enquanto mãe e enquanto professora. Porque foi através com a vinda do Matheus, né, quando eu me torno mãe, que eu começo a pensar em outras formas de compor a vida, né? Porque você fica grávida, eu fiquei grávida com 18 anos, então eu era uma adolescente, e uma adolescente que tinha que fazer o processo de deixar de ser adolescente, deixar de ser filha para ser mãe, e aí você faz todas as expectativas, cria todas as expectativas, você tem um filho com uma condição. E o que essa condição, ela reverbera na minha vida, né? E que foi a partir da experiência linda e maravilhosa do Matheus, que tem 3 fotos aqui. A primeira foto é com o Matheus com 9 meses de idade, me dando um beijo. A segunda foto, que está no meio, sou eu e o Matheus já adolescente, num show que nós fomos do Paulo Gustavo ano passado. E a terceira foto, que nós estamos com o chapéuzinho do Papai Noel, e estamos no CAPES, que é o Centro de Apoio Pedagógico que tem aqui no patronato, que é para alfabetização em braille, para ensinar os professores a leitura e escrita em braille. Então, o Matheus aí tinha 6 anos, e foi a partir também desse encontro que eu tenho no CAP, com a leitura e escrita em braille, que eu me apaixono pela educação especial. Que foi a partir daí que eu penso assim, bem, já que eu tenho essa experiência, eu sou mãe, por que não entender desse processo? Porque como fazer? Como eu vou ensinar o meu filho? Como eu vou escrever uma cartinha para o meu filho? Então, surgiu a partir de eu querer escrever uma carta para o meu filho e receber uma carta. Surgiu a partir de eu querer ler a possibilidade que ele tem como escrita. Então, eu vou até ao CAP para poder pedir para fazer aula da leitura e escrita braille, para poder estar com o Matheus. E também poder estar incluindo o Matheus na escola, porque eu pensei no seguinte, né? Se o Matheus estiver numa escola regular, eu vou poder estar ajudando meu filho em casa e auxiliando a todo momento a escola. Pode passar, Sara. Se eu estiver falando rápido, gente, por favor, pode me sinalizar. Esse é o Matheus. Tem uma foto que aparece o Matheus. Nós estamos no mercado e ele está com uma máscarazinha que acende a luz no centro da testa. E ele andava com essa máscara do Transformers, que ele falou. E ele andava com essa máscara para cima e para baixo, porque ele tinha uns 7, 8 anos nessa época. 10. Ele tinha 10 anos e ele, como toda criança de 10 anos, ele também tem superpoderes, ele também podia ter superpoderes. Um dia ele quis ser astronauta, um dia ele quis voar, ele quis muita coisa. Agora eu vou passar a palavra para o Matheus, porque acho injusto eu falar por um menino de 15 anos, né? Então, acho que ele pode falar por ele, dizer quem ele é e contar um pouco da sua história. Pode falar, filho. Boa noite. Eu sou o Matheus, eu tenho 15 anos. Estudo no Colégio Pedro II de São Cristóvão. Faço curso de dublagem com a dubladora Sama Lopes, que é conhecida por dublar a personagem Marge dos Simpsons, a atriz Goldberg em alguns filmes. E Estuda. Estuda inglês? Isso, fala do inglês. Ah, sim. Eu atualmente, tenho um tempinho. Eu tô tentando melhorar o meu inglês, que sempre foi um interesse meu. Vou entrar em um curso, vou voltar, na verdade. E eu tô tentando aprender sozinho. Fala inglês o tempo todo. Em casa eu não entendo nada. Tem essa vantagem, é muito legal, na verdade. E é isso, eu tenho alguns amigos lá fora que me ajudam. E eu não sei muito o que dizer.
E é isso, então. Tá namorando uma menina lá fora. Também tem isso. Eu fico o dia inteiro no telefone conversando com a Meg. Então, eu acho interessante quando a gente pergunta assim, quem é o Matheus? Eu acho muito importante quando essa pergunta, porque assim, vou falar aqui como mãe, como experiência de mãe, e não tem como eu trazer minha experiência enquanto estudante, que pesquisa a educação especial, que pesquisa os olhares que são construídos para o outro. Então, quem é o Matheus? Se a gente chegar e olhar assim, se você não conhecer o Matheus, se você olhar para o Matheus, você pode construir um olhar dizendo assim, ele é cego, ele não enxerga. Mas o que seria esse enxergar? O que a gente tem que começar a problematizar, a pensar o que é ver. Porque a minha história dentro da faculdade, dentro da educação, surge a partir de discursos automáticos e frios que são reproduzidos dentro do espaço. Mãezinha, eu não estou preparado para poder estar com seu filho dentro do espaço escolar, dentro do lugar, né? Então, e essas perguntas, elas foram me fazendo a pensar o que seria estar preparado para estar com o meu filho. Porque eu vi uma criança inteligente, uma criança que brincava, uma criança feliz, uma criança possível para estar com qualquer um outro. Só que o fato dele não ler a tinta e fazia com que reproduzisse um discurso de não estar preparado. Então, a gente tem que pensar, todas as vezes que eu falo isso, quando é dentro da universidade ou fora da universidade, numa conversa, se for dentro de um boteco, eu sempre trago essa questão. A gente tem que pensar como o nosso olhar ele é produzido para o outro, o que a gente produz, porque eu posso falar assim, ele não enxerga, então ele não enxerga com os olhos, ele não existe outras formas de estar ali, né, de estar com o outro, né? Então a gente tem que problematizar essa questão que eu sempre faço essas perguntas, né? Quem é o Matheus? Matheus estuda, Matheus está no Pedro II. Aí eu vou contar a história dele agora, eu tenho que passar as fotos, senão não vou conciliar minha fala com as imagens que vão vir a seguir. Pode passar, Sara, para mim, por favor. Então, eu trago fotos, né, da infância do Matheus, uma infância cheia de descobertas. A primeira foto é a foto do Matheus abraçando o poste para poder ir para a escola, CEAL, que fica no Paraíso, ao lado do banco, né, Vitor? E todos os dias, antes dele ir para a escola, quando estávamos indo para a escola, ele ia nesse poste, ele abraçava o poste, dava tchau, poste, estou indo para a escola, depois eu volto. Esse processo de criar rotina, eu fui aprendendo com a psicóloga do Benjamin Constant, que ela me dizia que era muito importante você narrar o espaço, a criança conhecer, a criança que não enxerga com os olhos, ela tem uma noção do que está à volta dela. Então, o Matheus sabia que tinha um poste para ele poder abraçar. Então, se a gente pensar que enxergar somente com os olhos, ele não iria abraçar esse poste, entendeu? Mas ele sabia que na rua dele, quando nós descêssemos as escadas, andássemos um pouquinho, à direita teria um poste. E ele já ia, mamãe, quero abraçar o poste, quero abraçar o poste. Ele já sabia para onde ele deveria ir. A segunda foto é a foto do Matheus no Maracanã. Diferente do Vitor, Matheus é tricolor. E ele ia para o Maracanã sempre com o meu primo, né, que é o padrinho dele, adorava ir ao Maracanã simplesmente só para poder xingar o juiz, né? Hoje em dia não tem tanta graça. Não tem graça. E aí ele gostava de ir, é um processo que ele amava ir ao Maracanã por conta disso. E a terceira foto, a que está à direita, superior, é a foto da festa junina, Matheus no Instituto Benjamin Constant, que é uma escola que fica localizada na Urca, e essa escola é para crianças que não enxergam com os olhos, para pessoas com cegueira. No nosso grupo tem a Dayana Pilar, que ela é professora de lá, né? E ele passou pelo Instituto Benjamin Constant, ele iniciou com 8 meses de vida,
porque ele passou pela estimulação precoce, porque a visão tudo, né, na nossa vida é visual. Então, quando a criança olha, ela vê um brinquedo, então ela automaticamente ela já está se estimulando. Então, quando você não tem o sentido da visão, você precisa estimular essa criança. Então, foi o que nós fizemos. Nós começamos a estimular, né, os outros sentidos. Nós estimulamos o Mateus a partir de outros sentidos, tirando a visão como centro, né, e que a gente tem de forma comum trazer a visão como tudo. E ele passou pela estimulação, ele passou pelo jardim de infância da escola regular, iniciou na escola regular, depois foi para o Instituto Benjamin Constant e sendo sempre trabalhado a estimulação precoce na vida do outro. Tanto que ele está aqui com o amiguinho dele da frente, que é o melhor amigo dele até hoje, o Hugo, dançando a coreografia de uma festa junina. Pode passar, Matheus, por favor. Matheus? Matheus não, Sara, por favor. Não, quer dizer que eu passo. Então, essa aqui, essa parte da nossa história, a fotografia que eu trago, são as primeiras experiências na escola, que foi o início do caminho para a inclusão. A primeira foto à esquerda é o primeiro dia de aula do Mateus numa escola regular. E nesse primeiro dia de aula, eu não sabia que isso ia acontecer na nossa vida, mas quem está no primeiro dia de aula como coordenadora é a Rejane, que acabou de falar. E nesse primeiro dia de aula, Mateus foi com 1 ano e meio, ele foi para o maternal do CEAL, e pela orientação da psicóloga, que ela me disse assim, mãe, a criança precisa aprender com o outro, porque até então eu pensei assim, eu não vou colocar o meu filho na escola tão cedo, uma visão de mãe super protetora, tadinho do meu filho, é ruim, vai ficar dentro de casa. Aí ela me explicou o seguinte, que eu nunca mais esqueci, ela botou assim como o adulto precisa trabalhar para sobreviver, ganhar o sustento dele, a criança precisa ter contato com outras crianças para poder aprender, que são as experiências, né? E eu nunca mais esqueci isso, e eu coloquei o Mateus na escola com 1 ano e meio, né, com a Rejane, e que depois nós nos reencontramos no coletivo que nós estamos até hoje. E na segunda foto, à direita, é a foto do Mateus numa escola do município de Niterói, que dentro de toda a jornada, de toda a trajetória que nós temos dentro das escolas regulares, ele também passou pela escola do município de Niterói, e aí nessa escola ele teve que fazer um trabalho, ele está numa sala de aula, tem um quadro atrás dele, ele está com o microfone na mão, com um amigo dele à esquerda, um outro amigo à direita e a professora ao lado, sendo a terceira pessoa. E ele fez um rap, na época ele fazia rap, e ele fez um rap para apresentar um trabalho na escola, né? Então, assim, pode passar, Sara, por favor. E agora, nós estamos na adolescência, né, do Mateus, e temos 3 fotos, que é uma foto do Mateus no Rock in Rio. Eu não estava nesse dia do Rock in Rio, porque eu tinha acabado de ter minha bebê ano passado, então, pela primeira vez, eu tive que deixar Mateus vá se divertir com o padrinho, e eu não fiquei ao lado espionando, né? A segunda foto foi ano passado, fomos para a passeata Balbúrdia, né? O Matheus foi com a blusa da escola do Pedro II, a Janaína estava com a gente nesse dia, eu grávida, a Janaína grávida e o filho da Janaína. E a terceira foto é Matheus no Game XP. Então, assim, quando eu olho para essa foto, assim, e você pensa assim, de uma pessoa, de um bebê, e agora você vê um adolescente que vai ao Rock in Rio, um adolescente que quis ir só para poder assistir uma banda que gosta, que eu nem conheço essa banda, e você vê que é uma criança, é um adolescente que fala assim, não, mãe, eu quero ir a uma passeata, porque eu quero lutar pelo meu direito. Então, você vê como é que a gente começa a pensar
como se foi essa trajetória, porque se a gente pensar que o ver somente com os olhos, a gente esquece toda a leitura de mundo que o outro, que aquele estudante, que aquele adolescente, que aquela outra pessoa tem. Quando o Vitor fala assim, eu estudei no CEAL, no Paraíso, ao lado do banco, ele tem uma leitura de mundo, ele tem uma leitura do espaço, ele sabe onde ele estudou, ele conhece a localização daquele local. Então, quando a gente pensa assim, a gente, quanto professor, para mim fica muito difícil falar somente como mãe, porque ser mãe e professora, para mim, parece que é uma coisa que tá um do lado do outro, entendeu? Então, a gente, enquanto pessoas, como seres humanos, toda vez que a gente tem que começar a problematizar o nosso olhar, quando a gente olha para o outro, a gente fala assim, fulano é assim, você rotular, quando você rotula o outro. Porque quando você rotula o outro, a deficiência se torna o sujeito, aquela condição se tornou o sujeito. Quando eu cheguei no lugar da escola e falei assim, eu quero colocar o Matheus aqui, e a escola disse não estar preparada, quem se apresentou primeiro? Foi o Matheus ou foi a sua deficiência? Né? Então, assim, a gente tem que pensar nas relações, né? E isso é todo o tempo para a nossa vida, problematizar isso. Quando eu falo assim, fulano, ele é cadeirante. Não, fulano não é cadeirante. Fulano faz um uso da cadeira de rodas. Fulano é isso, 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 isso. E ele tem a condição de não andar com as pernas. Então, são essas questões que eu gosto sempre de fazer o outro pensar. A gente gosta de discutir sobre isso. Pode passar, Sara, por favor. E agora, a nossa cambachirrinha, né? Nós temos a pergunta, está escrita, como viver a inclusão em família? Aí nós temos duas fotos. A primeira foto sou eu, a Maitê, que é a nossa cambachirrinha, e o Matheus. O Matheus segurando a Maitê no mês passado, que foi o arraiá da Maitê, onde ela completou 9 meses. E a segunda foto sou eu, o Matheus e a Maitê, deitados na cama, onde nós tiramos uma selfie. E a Maitê, aconteceu uma experiência muito interessante quando o Matheus pegou a Maitê no colo. Ele sempre falava assim, mãe, quero pegar a Maitê. Aí, assim que ela chegou, eu falei assim, meu filho, ela é muito pequena, ela é muito frágil, não dá para pegar agora. Só que depois que ela fez 1 mês ou 15 dias, eu precisei do Matheus para pegar a Maitê. E eu falei, Matheus, pega a Maitê para mim, por favor. E o Matheus foi todo independente de pegar a Maitê. Aí eu falei, calma, cuidado para você não machucar a Maitê. E o Matheus pegou a Maitê de uma forma que a Maitê só queria ficar naquela posição depois disso. Então, assim, ele me fez pensar o porquê que eu tinha medo dele pegar a Maitê. Eu não ensinei como ele poderia pegar a Maitê, mas ele sabia o gesto de poder pegar a irmã dele. Então, assim, essa inclusão para dentro de casa me fez pensar também o porquê que eu tive esse receio, né, do Matheus estar pegando a Maitê. E a Maitê é apaixonada por ele, a Maitê, quando vê o Matheus, ele faz todos os sonhos para ela poder estar, para o Matheus poder estar pegando no colo. Pode passar, por favor, Sara. E a vida e pesquisa, né? Que nós temos 3 fotos. A primeira foto sou eu na minha formatura, que eu tô com a roupa de formanda, né? E Matheus me dando um beijo e eu segurando o meu diploma na mão. E a segunda sou eu na minha primeira oficina, que foi o ver e não ver, né? E na produção de materiais adaptados. E a terceira foto é o Matheus na disciplina de educação especial da professora Anne, e aonde ele está avaliando os materiais junto com a turma de educação especial. Então, assim, a partir desse encontro que eu tenho com o meu filho, como eu disse, eu inicio a minha pesquisa, porque foram através desses discursos de eu não estou preparado, a política de inclusão é muito bonita, mas a prática é diferente também, que eu escutava isso, escutei, né, esses discursos que me fizeram a pensar e me tornou, né, quem eu sou hoje, que eu sou uma professora, eu passei pela UERJ, eu fui bolsista
da FAPERJ, viajei, fui para Córdoba com um coletivo, né, para a Argentina. Então, assim, através dessa experiência que eu fui tendo, que eu começo a tensionar, né, o que é isso, o que é escola, e o que nós fazemos desse espaço, como nós produzimos desse lugar um espaço, que eu ainda continuo tensionando e pensando, né. Pode passar, Sara, por favor. E caminhos da militância, por que lutamos? Por que lutamos, né? Quando eu pensei em entrar para a educação, iniciar os estudos dentro da educação, foi muito engraçado, porque eu pensei assim, eu vou ajudar pessoas como meu filho. E por quê? Eu quero poder dar o que eu aprendo no cotidiano com o meu filho. E hoje em dia, eu não tenho nem palavras para poder dizer o porquê que eu estou na militância. Porque eu penso que a educação, ela faz todos os dias, né, que são os cotidianos, né, que é a forma que você vai observando, né, não vou nem usar a palavra produzindo, mas que nós observamos falas, observamos gestos e que a partir disso nós tensionamos, nós problematizamos. Então, assim, nesse momento, eu posso dizer assim, por que lutamos? Porque nós precisamos trazer um princípio de equidade, né? Nós enquanto professores, e para mim talvez se tornar algo um pouco mais fácil, porque eu vivo uma experiência dentro de casa e que a todo tempo eu tenho que falar assim, eu preciso de um texto impresso em braille, eu preciso de um material desse texto em PDF. Então, assim, é a todo tempo uma luta para se fazer o direito do Mateus. Pode passar. Isso aqui. Eu não falei da foto, não expliquei a foto, né? Aqui foi na passeata no passado, e tá todo mundo nessa passeata do grupo coletivo. Eu com a Maitê, só que a Maitê estava na barriga, grávida. O Mateus, isso foi no centro do Rio, e à direita estávamos também, todos nós, segurando bandeiras da UERJ, e com a professora Jaqueline Moraes, que hoje ela se encontra em outro plano, produzindo outros conhecimentos, uma pessoa que eu tenho muito carinho, e que iniciou, quando eu iniciei na pós, ela era minha orientadora, mas que não está mais conosco, mas com certeza ela se faz presente. Jaqueline presente. Pode passar, Sara, por favor. E aí, eu quero dizer o seguinte, que tem uma frase escrita assim, a vida se faz caminhando, seguimos com vocês, Mateus e Vanessa. Só que para a gente fechar a nossa conversa, eu gostaria de só trazer um relato do Mateus, que no ano passado, ele, em uma conversa com um amiguinho dele da escola, o amiguinho dele falou assim, Mateus, você é cego. Tá bom. Aí ele falou assim, Mateus, você é cego. E aí o Mateus falou assim, não, eu não sou cego. Ele é assim, você é cego. Ele falou assim, olha, você tem um cabelo enrolado. Seu nome é cabelo enrolado? Aí ele, não, o meu nome não é cabelo enrolado. Ele, então, eu sou o Mateus, que tem a deficiência visual, mas antes de ser cego, eu sou o Mateus. Assim como você não se chama, você não é um cabelo enrolado. Você tem o cabelo enrolado. Quando ele chegou em casa me contando isso, eu pensei, enquanto mãe e enquanto professora, será que o Mateus não enxerga? Será que as escolas não estão preparadas para o Mateus? Ou será que as escolas reproduzem um olhar para pessoas que tenham qualquer tipo de condição? E aí, hoje, que a gente vai estudando, né, lendo cada vez mais, hoje eu penso, o que nós, professores, estamos fazendo desse espaço, desse lugar escola, dessa instituição, e o que nós estamos reproduzindo nesse espaço.
eu tenho lido um texto que é do Sertor, e que ele fala sobre espaço e lugar. O lugar, a instituição, ela é a escola, mas o espaço é aquilo o que nós fazemos dele. Então, para o Matheus, a escola é encontrar com os amigos, é brincar, é sair depois quando acaba a aula, ir na lanchonete, comer. Matheus, ele faz o uso da escola não só como um conhecimento científico, mas também ele produz outras formas de estar nessa escola. Então, a gente tem que pensar sobre isso. Nós, enquanto professores, o que nós estamos fazendo desse lugar, o que nós construímos dentro desse espaço, né? E é isso, gente. Eu quero agradecer. Não sei se eu falei rápido, porque eu fiquei nervosa, porque é a primeira vez que eu falo do modo virtual, eu gosto de olhar para o outro, aí eu dou uma olhadinha para o lado, vejo a minha orientadora sempre com a carinha, aí eu tento interpretar o rosto que ela está querendo dizer, mas, para mim, assim, eu tentei explicar o máximo que eu pude, mas porque o modo virtual eu vejo um montão de rostinho, fico tentando interpretar, mas espero que vocês tenham gostado. E nessa foto temos uma frase escrita: o ERJ resiste. E todo o grupo, né, do coletivo. E nós seguimos resistindo. E eu quero agradecer, agradeço ao coletivo, né, que foi o primeiro encontro que me fez pensar sobre um montão de coisas que eu carregava de forma que eu não pensava sobre o que eu trazia questões que eu não problematizava, e através do coletivo Diferenças e Alteridade, que hoje eu posso estar aqui conversando com vocês, não só como mãe, mas como mãe e professora, porque hoje eu posso chegar para o meu filho e falar assim, hoje eu posso escutar o meu filho chegando em casa e falando assim, não, eu não sou cego, como você não é um cabelo enrolado. Então, isso é uma leitura de mundo que veio sendo enraizada a partir que eu entro dentro desse coletivo. E é isso, gente. Vamos que vamos. Tchau. Vai, Sara. Então, Vanessa, eu vou fazer o nosso fechamento, aí as meninas acho que depois vão encaminhar para as perguntas, não é isso? Sim. Então, depois de narrarmos, né, essas histórias de vida, e a gente só queria fazer um fechamento falando sobre o momento atual, né, sobre a questão da pandemia, né, de Covid-19, e quando é declarado o isolamento social, né, e falar para vocês que essa configuração do isolamento produz alguns efeitos na vida, né, dessas famílias que têm alguma pessoa dita com deficiência, né? Se antes da pandemia nós já vivíamos um pouco a dimensão, né, de um esquecimento e de um abandono por conta do Estado, né, de ausência de políticas públicas, quando vem a questão do isolamento e da pandemia, isso tudo, de alguma forma, se potencializou, né? Então, os nossos filhos fazem parte de grupo de risco, nós também acabamos fazendo parte e somos afetados por essa questão que nós sabemos, né, que o isolamento social ele é necessário nesse momento. Então, para nós que conseguimos, como mães, entender essa dimensão, nós temos o grande desafio de, dentro das nossas famílias, né, de orientar, de produzir, de forjar, né, essa rotina com os nossos filhos, né? Dizer para vocês que estamos passando por esse momento, estamos passando da maneira possível, né? Então, tem dia que Vitor está de um jeito, Matheus do outro, Vanessa do outro, Rejane do outro, mas todos nós, né? Enfim, mas as pessoas ditas com deficiência, né? A gente tem tido essa questão, né, de lidar com a deficiência nesse período de pandemia e isolamento social. Então, dizer para vocês que são duas histórias que se cruzaram há anos atrás. Vanessa mostrou que eu estava no primeiro dia de aula de Matheus. Matheus e Vitor estudaram na mesma escola, que é o CEAL,
e depois nós nos encontramos no coletivo Diferenças e Alteridade. Dizer para vocês que nós fazemos parte, né, de um coletivo, que é um coletivo de pesquisa, mas também é um coletivo de luta, de militância, e que nós estamos, né, pelo mundo, no mundo, lutando pelos direitos dos nossos filhos, dos filhos das nossas companheiras, né, também dizer dessa rede de mulheres, a maioria são mães que cuidam dos filhos, é muito comum, né, assim, ver que as mães cuidam dos filhos, em alguns casos temos pais presentes, mas em sua maioria são mães solo, enfim, dizer que toda essa rede de mulheres, né, Vanessa? Eu tenho a minha mãe, Vanessa também teve a mãe dela, outras mães, então é uma rede que tem a força dessas mulheres e dizer para vocês que é possível, né, pensar a questão da deficiência para além da doença, né? Que é possível pensar o campo das diferenças, é possível produzirmos outros modos de viver, outros modos de ser e outros modos de aprender, que, né, aprender não é só na escola, né? Aprender é aprender também na escola, mas é aprender em todos os espaços, tá bom? Então, foi uma grande alegria. Agora vão vir as perguntas. Vanessa também, minha parceira de militância e de pesquisa. Enfim, agora a gente para um pouquinho para virem as perguntas, tá bom? Alguma pergunta? Sara vai trazer perguntas para a gente, está conversando? Tem algumas perguntas que estão no chat e que Débora vai coordenar aqui para fazer, mas antes de abrir para as perguntas, eu queria saber, eu tinha no chat, acho que era Gabriela Ponte, que deve ser, depois eu pensei, que deve ser sobrinha de Bruna Pontes, que também é de nosso coletivo, e que lá no início disse que ela tem uma irmã com síndrome de Down. E eu perguntei se ela queria narrar rapidamente, bem sinteticamente, a experiência da escolaridade da irmã. Mas acho que a irmã ainda não vai para a escola. Mas acho, Gabi, se você está por aí, quer falar alguma coisa, acho que é importante, porque é sobrinha de Bruna. Bruna faz parte do nosso coletivo, atualmente está fazendo doutorado na Universidade de Porto, em Portugal. Então, se a Gabi está por aí, a gente abre 5 minutinhos o microfone para ela. Está aí ou não? Pode falar, Gabi, ela botou tô aqui no chat. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Conseguimos, mas bota o vídeo para a gente ver seu rostinho. Tá bom, peraí, deixa eu colocar. Liga a câmera. É tudo muito novo. Boa tarde, gente. Boa tarde não, boa noite já. Então, Lavinho tem 2 aninhos, é isso. A minha irmã, ela vai para a creche desde os 6 meses. Ela começou na creche e até então ela foi muito bem desenvolvida. A síndrome de Down que ela tem é um grau que não é tão forte. Os médicos mesmo falam isso quando dão diagnóstico para ela. E a minha mãe também é professora de educação infantil da Prefeitura do Rio. E eu também estou indo pelo mesmo caminho, que eu estou fazendo faculdade de pedagogia. E já fiz o normal de professor. Estava esperando ela chamar a Gabriela para falar, entendeu? Que ela me pediu. Então, nós temos muito o que fazer com ela, entendeu? Nós conseguimos aproveitar muitas coisas para desenvolver ela, de certa maneira.
Ela participou também de fisioterapia, fono, psicomotricidade, desde os 6 meses também. Agora ela fez 2 anos. Com essa paralisação da quarentena, né, no caso, ela não está fazendo fisioterapia nem fono. A fono é muito importante porque ela ainda tem aquela coisa do traço da linguinha, que é um pouquinho para fora e dificulta um pouco na fala e tudo mais. Mas estamos aguardando ansiosos para que as coisas voltem a normalizar, né? Para que ela possa, para que a gente possa incrementar isso na fisioterapia dela e ela consiga falar melhor, consiga gesticular melhor. Ela fala alguns sons, mas não sai a palavra em si, sai os sons certinho, mas a palavra mesmo não sai. Mas graças a Deus ela é muito bem desenvolvida. Na creche também, ela fez amiguinhos, e os amiguinhos adoram ela, gostam de brincar com ela, e ela também é super amorosa, né? Porque a síndrome de Down parece que dá um amor extra na pessoa. É uma coisa muito linda, e ela é super, super assim, ela é muito carinhosa com todo mundo. E todo mundo apaixonado, né, por ela. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a quarentena dificulta um pouco, sim, nessa parte do desenvolvimento, porque nós, em casa, nós não temos os recursos necessários para que ela faça uma fisioterapia mais avançada, como tem nos lugares próprios para isso. Mas a gente tenta fazer de tudo para que ela consiga se desenvolver pelo menos um pouco, para não atrasar ela nessa questão. Ótimo, obrigada, Gabi. Obrigada, Gabi. Nada. Fico feliz de você estar fazendo o curso. Essa é uma... Deve ter sido uma tarefa, como se diz quando alguém pesca alguém? Uma pesca da sua tia, Bruna, que falou para você, vai fazer o curso lá. Ela falou, participa. É isso, e é assim que a gente consegue ir ampliando nossas redes e nossas aproximações, dessa forma que a gente se encontra, né? Então, Débora, agora sim eu deixo você passar as perguntas para as meninas, tá bom? Tudo bem. Boa noite a todos e todas. A primeira pergunta vai ser para a Vanessa, tá? É do Arildo. Como é o processo de escolarização do Matheus no Pedro II? Agora. Então, o Matheus está no Pedro II, que é uma escola regular. Ele acompanha, né, as atividades, só que nesse momento que você fala, nesse momento de pandemia, né? É nesse momento de pandemia agora? Eu acho que não é no momento pandêmico especificamente que ele falou. Ele quis dizer o agora, não no contexto pandêmico, porque tem uma pergunta direcionada exatamente para o momento pandêmico, depois, para as duas. Sim. Então, ele é um processo comum, ele vai para a escola, ele assiste a aula, acompanha as aulas, só que à tarde ele tem um contraturno, que é no NAPNE. E no NAPNE ele faz aula ali, ele aprende o que ele tem dificuldade, ele faz leitura e escrita, trabalha leitura e escrita em braille, ele faz aula de informática, vamos supor, ele estava com uma professora de ciências que você dá aula de ciências para a turma, aí depois ela, no contraturno, ela trazia o que ela tinha dado, mostrando os materiais para ele, né? A partir disso, né? De todo um esquema de estarmos trabalhando assim, aí eu vejo as dificuldades dele, estou sempre no Pedro II, quase estudando lá também, porque é um processo que a gente tem que ficar, infelizmente, a gente tem que ficar sempre em cima, olha, não veio o texto, olha, eu quero que mande por PDF, eu quero que imprima isso em braille, mas é um processo que ele gosta muito da escola, ele gosta muito, muito, muito do Pedro II. Bom, e aí, para otimizar o tempo, a Rejane pode também responder ao Arildo a seguinte pergunta. Como narramos o outro em nosso fazer pedagógico? O rótulo captura as diferenças e alteridades? Então, eu acredito, sim, que
nós temos que ter, né, um certo cuidado, né, nessa tentativa de narrar o outro, né, porque vamos acabar caindo na questão de alguma forma de rotulá-lo, né? Eu acredito que narrar o outro é pensar o outro na sua alteridade, né? Pensar nessa grande dimensão de relação que é o outro na sua alteridade, da maneira que ele é, nos modos que ele consegue viver, ser, produzir, né? E a gente entender que quando se atribui o rótulo, na verdade, a gente tá tentando categorizar a diferença, né? A gente não está entendendo a diferença como essa dimensão da relação, mas se a gente entende o outro, né? Aceita o outro e pensa o outro na sua alteridade, a gente vive a diferença como uma grande relação, como algo que circula entre nós, né? Como algo que traz contribuições para a nossa vida e para o nosso pensamento. E aí, agora pode ser a Vanessa, da Anelícia, pergunta, tá? O que vocês levaram para a universidade que não estava lá? O que a universidade pública permitiu a vocês em relação a essa relação com os filhos? Essa pergunta, na verdade, é para as duas. Não sei se a gente tem tempo para que as duas respondam, que a gente está descendo bastante pergunta aqui no chat. Então, a gente pode combinar, Vanessa? Vamos fazer Sim. assim? Eu respondo a primeira e você responde a segunda, pode ser? Pode ser. Vou brincar, porque eu estou com 40 e você está com 20 e pouco. 20 não, a genética é boa, estou com 30 e pouco. Então, vamos lá. A primeira pergunta, o que vocês levaram para a universidade que não estava lá, eu penso que nós levamos os saberes familiares, né? Aquilo que nós estávamos produzindo, né, dentro da família e que chega à universidade como um outro saber, né? Então, algumas pessoas ainda se espantam, né? Quando eu trago algumas narrativas assim com relação à rotina, né, do Vitor, o que nós fazemos para poder trabalhar a questão da higiene, a questão da relação dele com comida. Então, eu acredito que o que levei para a universidade, o que nós levamos, foram esses saberes familiares que vão, né, se juntar com os saberes científicos da academia. E eu acredito, assim, na FFP, a gente teve muito essa acolhida, né, Vanessa, dessa questão de sermos mães e de pessoas, né, ditas com deficiência, e estarmos chegando com esses saberes que circulavam dentro das nossas famílias. Acho que foi isso. Vanessa, agora outra pergunta. E assim, posso só complementar o que a Regiane falou? Quando eu chego na FFP, eu chego com uma pretensão, assim, estudar a técnica, achando que como se a educação fosse uma receita de bolo, para poder ensinar as outras crianças com a mesma condição do meu filho. Quando eu entro no coletivo Diferenças, Alteridade, eu começo a perceber que a educação, ela vai para além de uma técnica, né? Que aí eu entendia que a educação, para o Matheus, naquele momento, era saber ler e escrever o braille. E eu não tinha a dimensão de como a minha experiência como mãe, ela poderia potencializar, não sei se seria potencializar uma pesquisa, mas eu lembro que quando eu falo que quando eu levava o Matheus para o Benjamin Constant, aí ele já estudava, ficou até o primeiro ano, né, do ensino fundamental na escola, eu ficava de 8 da manhã até as 3 horas da tarde, esperando o Matheus sair da sala, eu ficava sentada num banco, e aquilo me deixava muito mal, porque eu pensava assim, nossa, estou perdendo tanto tempo da minha vida aqui sentado nesse banco, mas eu sabia que era o melhor para o meu filho naquele momento. Só que depois, quando eu encontrei com um texto do La Rosa, que ele fala sobre a questão da experiência, aí eu posso dizer que foi a partir daquele banco que, quando eu li esse texto num grupo,
que a experiência é aquilo que nos toca, que nos atravessa, aquilo que nos passa, e a partir daquilo a gente muda com a experiência, com aquilo que passou pela gente. Eu percebi que o banco que eu fiquei enquanto mãe esperando meu filho, ele me trouxe grandes experiências que eu pude articular quando eu entrei dentro da universidade, quando eu tenho encontro com todos os teóricos que foram apresentados. Aí eu comecei a pensar na minha leitura que eu tinha, uma leitura de mãe, uma leitura comum sobre o meu filho, e a partir da universidade eu começo a problematizar a leitura de mundo do meu filho com ele próprio, porque a partir de que eu vou tendo um encontro dentro do coletivo, desse coletivo, né, eu começo a falar para ele assim, mas o que é ver, o que é normal, mas o porquê que você acha disso? Até ele poder, como eu falei, falar sobre que ele é o Mateus, ele tem a deficiência, mas ele não é. Então, eu acho que esse relato serve só para eu potencializar como a universidade problematiza isso a todo tempo nas nossas vidas. Pronto, gente. Pode falar, Débora. Débora, Oi. deixa eu fazer uma intervenção rapidinha aqui, só para abrir o microfone antes das próximas perguntas. Também, se quiser falar, Sheida, colocou no chat assim, eu não sei porque como é texto, é escrito, eu não sei se Sheida está conseguindo alguém que leia para ela, né? Sou cega e mãe de uma criança com baixa visão. Então, talvez, Sheida, como esse é um momento com famílias, possa contar resumidamente, rapidamente, um pouco da experiência dela, né, como mãe, na condição de uma pessoa cega que está criando uma criança com baixa visão. E como é a escolarização, que é a grande questão de hoje, dessa sua filha. Não sei se Sheida está presente, se tem vontade de falar, né? Mas o microfone está um pouquinho aberto para isso, sinteticamente. Não sei se Sheida está aí. Boa noite a todos. Estou aqui sim. Ah, está aí sim. Vou ligar a câmera, porque deficiente visual O seu som está pipocando, Sheida. Foi? Está me ouvindo melhor agora? Agora sim. Só não vou ligar a câmera porque eu não consigo, essa Tudo bem. Vocês vejam certinho. Então, sou cega, catarata e evoluiu para o glaucoma, tá? E há 10 anos eu tive a melhor surpresa da minha vida. A gente, enquanto mãe consciente, mesmo sabendo que as possibilidades são remotas, nunca imagina que vai ter um filho com... Meu filho nasceu, foi no que foi a minha mãe, que foi a situação que aconteceu comigo quando eu nasci, que os olhinhos do meu filho tinham uma diferença, ele tinha uma amarelada. E aí a gente, ele realmente foi diagnosticado com catarata congênita em ambos os olhos. Sheida, não se está ouvindo bem, não estamos ouvindo bem você. A melhor agora. É porque ela pipoca, então perdemos parte de sua fala. Melhor agora. Aí melhora, mas depois, quando você começa a falar, ele vai pipocando. Eu mudei de lugar. E aí, quando a gente descobriu que ele nasceu com deficiência visual, precisou ser operado para recuperar um percentual, o máximo de visão. Começou a nossa correria pela estimulação precoce, como a Vanessa mencionou em relação ao Mateus. E aí a gente fez o tratamento dele, e ele teve um desenvolvimento muito, muito bom.
E a própria profissional que fez esse trabalho com ele falou para mim, mãe, vamos tentar inserir o seu filho numa escola regular. E aí, o medo, né? Eu, mãe, cega, meu filho com deficiência numa escola regular, como vou me virar? Foi a primeira pergunta que me fez. E aí o meu filho ingressou na escola com 3 anos, iniciando no maternal 2, tá? Para minha grata surpresa, ele se inseriu muito bem, se adaptou muito bem, a escola abraçou a causa, sabe? E o desenvolvimento dele foi cada vez melhor. Ele ficou no sistema comum, algumas atividades precisaram ser adaptadas, tipo ampliação de letra, a professora escrever maior no quadro, ele sentava sempre na primeira fileira, né, na sala de aula, o mais próximo possível do quadro, e assim foi. Agora, assim, o mais complicado para mim foi quando ele foi inserido no pré-2, que é a última fase da educação infantil, para iniciar o primeiro ano no ano seguinte. E isso para mim foi muito doloroso, porque, infelizmente, eu não pude acompanhar o início da escrita e o início da leitura do meu filho. Mostrar para ele que aquilo para mim estava sendo doloroso, e sim uma alegria. Então eu me firmei, pus os 2 pés no chão, pedi auxílio, a minha mãe também, mais uma mãe, a minha mãe também me ajudou muito e me ajuda muito, e de cabeça erguida, fui dentro das minhas possibilidades, adaptando cada realidade que ele estava passando. Então hoje meu filho já tem 10 anos, ele está no 5º ano, no Fundamental 1. E, assim, gente, é só alegria. É só alegria. Então, quem tem, quem conhece, pense sempre. São crianças com... Eu não digo nem deficiência. Eu digo, assim, com um diferencial. Mas esse diferencial ele pode se transformar em várias potências. Como o Vitor tem, né, o filho da Rejane, como o Vitor tem as coisas que ele gosta, as coisas que ele se adaptou, o Matheus também, assim como o meu filho. Então, eu não pude ler para ele em tinta, mas hoje ele lê para mim. Então, isso é maravilhoso, e a cada avanço, a cada conquista, isso me enche de orgulho. Muito obrigada, Sheida. Você é de onde, Sheida? Eu sou de São Gonçalo. Tá certo. Muito obrigada, Sheida. Tá bom? Nada. Então, Débora. E aí a gente tem mais uma pergunta, é da Juliana Zarur, tá? É para as duas, eu não sei como é que a gente vai acomodar. Que sugestões ou expectativas vocês têm em relação à escola nesse período de pandemia? Como vocês acreditam que a escola poderia ajudar a minimizar essa ampliação de esquecimento que ocorreu com o isolamento? Então, Vanessa, eu vou narrar a experiência do Vitor no Nair, aí depois, se você quiser falar sobre o Matheus no Pedro II. Então, no caso do Vitor, né, que frequenta o Nair, eu sou uma das conselheiras do Nair, então, no campo da militância, né, eu atuo como conselheira do Nair e também assumi a coordenação pedagógica da instituição. E nós elaboramos um projeto, né, com relação à situação do isolamento social, de modo que não perdêssemos os vínculos, né, com os jovens e adultos. O Nair Instituição é uma ONG que atende jovens e adultos com deficiência intelectual. Tá? Esse é o público-alvo. Então, nós elaboramos um grande projeto
com a ajuda dos voluntários. Quem atua lá são voluntários, né? Quem quiser participar, depois pode procurar na internet a instituição e ver. Aí, o que nós temos produzido, né? Encontros virtuais, também pensamos que não são aulas, tá? Não estamos indo nesse desenho, mas encontros virtuais para aqueles alunos, para aquelas famílias que se sentem à vontade de participar, tá? Então, nós deixamos claro, né, que existe uma dificuldade com relação ao acesso à internet, né, no Brasil e no mundo, essa questão da democratização da internet. Então, nós colocamos como possibilidade de manter esses vínculos afetivos, tá? Essa questão dos encontros virtuais. E como que acontecem esses encontros? Esses encontros acontecem uma vez por semana e são encontros temáticos. O encontro dessa semana é sobre amizade, né? Então, cada um pode levar um desenho, pode ir fantasiado, cada um pode escrever alguma coisa, a família pode produzir algo. Então, são encontros que os jovens e adultos participam com suas famílias. A dimensão do educativo está nessa relação que nós vamos, nesse momento, forjando pelo meio virtual, já que nós não podemos ter o contato físico, tá? Então, esse foi o caminho que o Nair Instituição assumiu, né? Escolheu para que nós mantivéssemos, principalmente nesse momento, essa rede de afetos, essa rede, né, de conexão, de amizade, né, e também essa rede que é uma rede educativa nesse sentido mais amplo, que não é só a questão de letra e número, tá bom? Então, só vou dizer que, porque estão colocando, agradecendo aqui para a Chélida, né, por ela ter entrado na conversa, trazendo a experiência dela. Então, eu vou falar para que ela possa ouvir, porque esse dispositivo não faz a leitura para ela do que está sendo comentado ao lado. Então, assim, Chélida, está todo mundo te agradecendo por você ter falado, né, você ter trazido a sua história de vida. Então, assim, nesse momento agora que a gente está na quarentena aqui, a escola do Mateus não está funcionando, não aderiu a esse sistema remoto, ainda não aderiu. Mas parece que agora, para setembro, elas vão ter que voltar. E, assim, é uma pergunta que a gente, enquanto... Eu, como mãe, vou falar como mãe, o que seria educação, né? Porque a escola vai voltar, a escola do Mateus vai voltar. As aulas vão ser remotas. Mas como o Mateus vai participar de forma que ele possa estar realmente participando, apreendendo tudo que está sendo passado, né? Então, assim, é algo a se pensar bastante o que a gente, o que a força maior entende como educação, né? Aí o Matheus falou, mãe, relaxa, vou fazer prova, tudo consultando pelo Google. Claro que ele estava brincando, né? Porque isso não pode acontecer. Mas num sistema visual, uma professora de ciências vai mostrar uma célula, como ele vai conseguir entender essa célula. Então, eu acho que a partir desse momento, a gente tem que pensar, né? São muitas questões para se pensar sobre o que seria esse tipo dessa atual educação que nós estamos vivendo. Será que ele vai conseguir apreender ou ele vai desligar a câmera dele e dizer que o nome dele está presente, mas o estudante vai estar ali? Então, são essas questões que a gente tem que problematizar. Entendeu? É isso. E aí a gente tem mais uma pergunta, tá? Do Pedro Busquet, tá? Dadas as histórias e os trabalhos de Rejane e Vanessa, além de referências científicas e autorais, é cabível construir uma narrativa dentro de uma dissertação? Vai responder, Vanessa? Sou eu? Pode ser as duas. Quem começa? Você ou eu? Começa, vai. Estou começando
Agora Tá. para você. Assim, a monografia que foi produzida na minha graduação, não na minha dissertação, né? Calma, na minha monografia, foi a partir de narrativa. Eu problematizo narrativas do Mateus. Então, assim, a partir dessas narrativas que a gente consegue pensar nos cotidianos. Então, eu penso que sim, eu penso que por muitos anos, a gente utilizou o espaço escolar somente como algo cientificamente, conhecimento científico, né? Desculpa, eu não posso ficar trazendo textos, não vou ficar trazendo textos, mas o currículo como algo hegemônico, né? Então a gente tinha todo um princípio, um modelo de fazer uma escrita que escrita que nós produzíamos, uma escrita fria, de acordo com isso, de acordo com aquilo. Eu acho que quando você traz os cotidianos, quando você traz as narrativas, você consegue suavizar uma leitura e você consegue problematizar, flexibilizando aquilo que está a todo momento nos cotidianos. Vai, Regiane. Então, eu penso que é possível, né, trazer a perspectiva da narrativa para a questão da pesquisa, né? O nosso coletivo traz essa grande questão como uma das coisas que nós pensamos, né? A produção escrita na academia. Eu estou até aqui, ó, Anne, com o nosso livro, uma escrita acadêmica outra. Depois, quem quiser, procura ler, que é maravilhoso. Mas, assim, pensar uma pesquisa a partir de narrativas é tensionar, problematizar a escrita hegemônica, né? Aquilo, né, que tem sido proposto como norma, como padrão de escrita dentro da academia. Aí eu perguntaria, e por que não trazer narrativas, né, para o campo da pesquisa, né? Qual é a força que a narrativa vai assumir no campo da pesquisa científica, né? Nós estamos falando de narrativas, mas assim, na parte que eu apresentei, eu fiz questão de falar sobre narrar politicamente. Não é narrar por narrar. Eu vou sentar, eu vou contar uma história, mas o que é a história de vida de Rejane, a história de vida de Vanessa, né? Ajudam a pensar, né? Quais as questões que essas histórias de vida levantam. E dentro dessas histórias de vida, como que o saber científico também se faz circular. Então, é possível, a gente precisa apostar em outra forma de escrever também dentro da academia, tá bom? E aí nós temos também a pergunta da Daisy Pereira. Para além da universidade, dos coletivos que vocês participam, as narrativas de vocês têm chegado aos professores da educação básica? Então, eu sou professora da educação básica lá em Maricá, na rede municipal, e sou também orientadora educacional. Então, eu gosto muito, né, dessa coisa de fazer a palavra circular. Quando eu defendi a minha dissertação, né, eu apresentei primeiro a dissertação no NAIR, tá? Então, quando eu fecho a dissertação falando sobre o NAIR, Instituição sobre Escolas Possíveis, eu retomo depois e apresento no NAIR, apresentei para os colegas do Vitor, né, para a instituição. E a minha dissertação, ela tem circulado por Maricá. Então, eu já apresentei na escola que eu atuo, já apresentei em seminários, congressos e cursos de formação no município. Agora, nós vamos pensar também em partir para a questão das reuniões pedagógicas, né? Porque eu acredito que uma pesquisa, né, há um investimento, há uma dedicação, há depois, né, vamos dizer, a conclusão da pesquisa, e ela não pode ficar presa, né, arquivada lá na biblioteca.
a pesquisa precisa criar asas e voar, né? Então, eu tenho tido esse cuidado, me interessa conversar com as minhas colegas professoras, né? Me coloco, né, como professora da educação básica, já estou no magistério há 24 anos, eu brinco com as meninas que daqui a pouquinho eu estou pendurando as chuteiras, mas eu acredito que é muito importante. Então, a gente tem conversado sobre isso, né? Professora, quem é você? Professora, quem é seu aluno? Vamos falar sobre as nossas vidas, o que as nossas vidas, né, o que nas nossas vidas nós podemos problematizar. Então, a palavra, sim, eu digo dos passos que vou tomando, né? Eu tenho procurado levar essas questões para o lugar onde eu atuo, que é Maricá, e tenho tido a oportunidade, né? Porque também tem essa questão da gente ter a possibilidade de trazer a palavra. Tenho tido essa palavra. E sobre o retorno, né? Quando falo sobre isso com algumas professoras, aí nós temos assim, né? Não vou entrar no campo do julgamento. Nós temos pessoas que entendem, que gostam, que se encantam. Temos pessoas também que de repente não demonstram tanto interesse. Mas o mais importante é dizer que as nossas pesquisas criam asas, né? São pesquisas que vão para o mundo e a gente se orgulha disso. Então, eu voltei aqui com o microfone. A monografia, né, a nossa monografia que nós produzimos no coletivo, ela também cria uma certa asa, podemos dizer, porque o que acontece? Quando eu entro na pós-graduação e eu estou trabalhando com professores, né, lidando com professores, eu estou sempre problematizando algumas falas, algum modo de pensar com o outro, e aí a pessoa sempre fala, nossa, Vanessa, que legal, achei isso interessante, e aí eu falo, tem isso na monografia, você pode ver que eu discuti isso, e também tem a bibliografia que você pode ver que pode ser os referenciais, né? E acaba que o que nós produzimos, que nós vamos produzindo na UERJ, junto com o coletivo, ele, de certa forma, ele é visto. Então, tem uma professora aqui de São Gonçalo, que ela se chama Ielva, ela é muito conhecida aqui na rede de São Gonçalo, e ela sempre pede para eu fazer uma oficina para ela, que é aí que, para os professores, né, que são os professores de especialização que ela dá de uma pós. Então, eu sempre faço uma oficina para uma pós que é particular, trabalhando a pesquisa que foi produzida a partir desse coletivo. E também tem o Pedro II, que eu acho que é um lugar que eu super articulo, trazendo a nossa pesquisa, porque eu não fiz produzir sozinha, teve todos do coletivo. E o Pedro II, eu acho que é um lugar que a minha pesquisa produz grandes efeitos. Também já produzi oficinas no Pedro II, onde eu trago a monografia, né, como um grande referencial, porque foi a partir dela que eu fui tensionando os gestos quando eu vou à escola, e eu falo assim, eu quero isso para o Matheus, eu preciso que tenha essa adaptação, o professor pode fazer dessa forma. Então, eu penso que, enquanto mãe, dentro do espaço público, a monografia já dei para professores, inclusive passei para o coordenador pedagógico do Matheus, e aqui em São Gonçalo, ela está criando assim, uma rede, porque uma professora pegou, gostou, aí falou assim, poxa, eu gostaria que você apresentasse essa oficina, aí antes de apresentar a oficina, ela manda a monografia para a turma, então eu penso que isso seja uma forma também de estar criando redes, né? Acho que podemos dizer assim. Bom, gente, Débora me disse aqui que acabaram as perguntas, né? Ou tem muitas perguntas, a gente vai embora com muitas perguntas, fecha esse momento aqui, essa conversa, para abrir uma próxima. Deixa ver. Só um minuto.
Só um minuto que eu quero mostrar para vocês a próxima... Isso, espera aí. Agora eu vou compartilhar. Acho que aí foi. Foi? Pronto. Então, continuaremos nossas conversas na próxima semana, mas eu queria responder aqui. Daisy perguntou se Vanessa poderia mandar referências bibliográficas. Aí eu respondi para ela no chat que no final do curso a gente vai disponibilizar para todos os participantes uma pasta no drive do coletivo com todas as dissertações e monografias, porque a gente, todas as conversantes já defenderam dissertação e monografia, tá? Então, com as dissertações e monografias que são resultado dos trabalhos delas, né? Para que o pessoal que está acompanhando o curso tenha essa referência e acompanhe também as referências bibliográficas que o coletivo, os autores com os quais nós conversamos, tá? Então, isso no final do curso a gente vai disponibilizar no drive do nosso coletivo. Semana que vem, gente, eu primeiro, então, agradeço muitíssimo Vanessa e Rejane, Victor e Matheus, presentes aqui, pelo trabalho, né? Porque além de estar presente com vocês, conversando sobre uma experiência de vida, que é sempre muito mobilizante, né? E muito bom de se ouvir, elas precisaram trabalhar, produzir os PowerPoints, se juntar com Sara para ver se estava tudo dentro dos conformes, enfim, uma série de coisas que demandam um certo trabalho, então sempre agradeço muito a disponibilidade e a alegria de vocês de estar compartilhando essa experiência com a gente ampliada, né? E, bom, e convidar a todas as pessoas que estão participando desse evento agora, nesse momento, a participar na próxima semana, no mesmo horário, 18h. A conversa será Sala de Recursos Multifuncionais em São Gonçalo, fazer de outras formas. E ela estará mediada pelas conversantes Raquel Reis, que é egressa de nosso programa de pós-graduação em Educação, Processos Formativos e Desigualdades Sociais, e por Priscila Nascimento, que é egressa do curso de Pedagogia da FPP. Então, vamos a ouvi-las, né? Principalmente em uma discussão que é muito interessante e importante, porque, como vocês sabem, ou se não sabem, vão saber agora, a Sala de Recursos Multifuncionais é o dispositivo que é pensado na Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, como um dos dispositivos que garantem a inclusão dos alunos ditos com deficiências nas escolas regulares, né? Então, acho que a fala delas vai ser muito interessante para nós, né? E sempre com esse espírito de poder compartilhar experiências, pesquisas, perguntas e problemas, como diz o título do nosso curso de extensão. Pelo demais, agradeço muito também a equipe de produção, que são super, nada disso rolaria sem elas, e todo mundo que está aqui presente, pela boa energia, disponibilidade, os rostinhos, e pela força da gente de estar atravessando esse momento tão difícil para nós, juntos, da forma em que nós sabemos fazer, tá bom? Agora, vamos abrir nossos sons para
quem quiser se despedir. E a gente se vê na próxima semana. Tchau, dá tchau. Tchau, gente. Boa noite. Beijo, Vitor. Tchau, beijo, Matheus. Beijo, Vitor. Já falei. Sheila, Gentiane, Mari, Aline, Tânia. Que bom ver vocês. A gente se vê na semana que vem. Márcia Freitas. Um abraço. Tchau. Aline Ventura, que bom. Marco, que estou vendo o rostinho aí, que bom. Nayara Nunes. Marcos Menezes. Bom ver vocês. Juliana Galvão. Legal. Vai passar no Celso Portiolli. Né, Vitor? Né? Querido, Então, obrigada. Um beijo para vocês, tá bom? Beijos, gente. Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ. Faculdade de Formação de Professores da UERJ. Grupo de Pesquisa Vozes da Educação. PPG Edu, Processos Formativos e Desigualdades Sociais. Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, FAPERJ. Coletivo Diferenças e Alteridades na Educação. Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Faculdade de Formação de Professores. Curso de Extensão, modalidade virtual. Diferenças e Alteridades na Educação. Conversas, problemas e perguntas. Coordenação, Anelice Ribeto. Comissão organizadora, Dayana Pilar, Débora Madeira, Evelyn Montenegro, bolsista CETREINA, Juliana Pérez, bolsista IC, CNPq, Sara Busquet, gravação de vídeo, Dayana Pilar, edição, produção e voz, Sara Busquet. Agradecimento, Lean UF.